Olá, eu sou o Luiz Henrique, fisioterapeuta do Instituto Sul-Mineiro Cabeça e Pescoço. Sou professor no curso de fisioterapia do Unifeg em Guaxupé e estou aqui para falar um pouquinho sobre osteoartrite e dor no projeto Vencendo a Artrose. Bem, eu sou o professor Vitor Alexandre Pesolato, lá da Universidade Integrada Einstein de Limeira. Também sou fisioterapeuta da Cinésia Funcional da cidade de Piracicaba. Eu também vou estar junto com o Luiz falando sobre a artrose, justamente nessa batalha que muitas pessoas acreditam que ela é muito complicada e difícil. Então, justamente a gente vai estar aqui para passar informações para facilitar esse processo, para que você possa vencer a artrose. Bem, então nós vamos falar um pouquinho sobre dor antes da gente entrar na parte de osteoartrite. Então, nós temos uma definição um pouco mais antiga sobre dor, e dor é uma experiência sensorial desagradável. Essa era a definição que nós tínhamos. E nós tivemos uma definição agora recente, em 2015, por Moseley, que é um grande pesquisador em dor. Talvez um dos maiores, né? Com certeza, com certeza. É uma grande referência para nós fisioterapeutas e que coloca nessa definição da dor não necessariamente que é uma experiência desagradável, mas que existem fatores que podem influenciar na forma com que o cérebro interpreta esse estímulo, como, por exemplo, fatores psicológicos, fatores físicos, hormonais, ou seja, fatores contextuais que podem influenciar na forma com que o nosso cérebro interpreta esse estímulo e devolve isso em forma de comportamentos com as pessoas. Então imagina só, se você sente dor num dia, você sabe que essa dor, a intensidade dela, automaticamente ela vai variar de acordo com o seu humor, seu estado de ansiedade ou não, se estiver no estado de depressão, do seu nível de atividade física, de um conjunto hormonais, os quais podem aumentar ou, ao contrário, diminuir essa dor. Então a gente sabe que nós temos que tratar nosso paciente não mais só naquele aspecto físico, mas a influência de como a gente fala, como a gente descreve a dor e mostrar que esses aspectos psicológicos influenciam diretamente nela, hoje em dia é muito importante. Exatamente. Então significa que pessoas mais estressadas, elas estão mais susceptíveis à dor, ansiosas. Mal do século, ansiedade. Exatamente, a ansiedade é o mal do século. Então a gente pode relacionar que esses sinais, né, principalmente psicológicos, comportamentais, eles podem influenciar na liberação de substâncias que amplificam dor nas pessoas. É até um momento interessante para a gente começar a ter atenção nisso. Porque a gente fala assim, poxa, estou sentindo uma dor de 0 a 10, sei lá, 8, às vezes isso não é real. Isso é o que o nosso cérebro quis que a gente entendesse que fosse real. Mas se a gente começar a parar e ver um exame em si, essa pessoa tem uma mínima lesão, ou às vezes ela pode ter até uma lesão grave e não ter nenhuma dor. Isso acontece em vários casos. A pergunta que eu faço geralmente para os meus pacientes é o quanto que esse exame influenciou na sua dor. Então a gente tem exames com hérnia de disco ou própria artrose, exames tem bicos de papagaio no seu joelho, na sua coluna. O quanto que essa informação influenciou na forma com que você interpreta a sua dor. Para você ver como isso é comum, tem gente que às vezes sente uma dor mínima, mas após receber o diagnóstico tem uma artrose do joelho grau 3. Dia após dia começa a aumentar essa dor, começa a ficar com maior incapacidade, se começa a se reservar, parar de fazer atividades no dia a dia, em cima de uma suposta condição. Aí eu tenho artrose grau 3, eu não posso fazer isso. Exatamente. Sendo que anteriormente o diagnóstico ela fazia. Exatamente. E a gente tem uma diferença entre dor aguda e dor crônica, né? Em que a dor aguda, ela vai até aproximadamente 3 meses, ela é considerada como aguda. Acima de 3 meses é considerada como dor crônica. Porém, na osteoartrite ou na artrose, né, como é comumente chamada, esse tipo de dor ela pode se modificar exatamente porque o joelho passa por processos inflamatórios intermitentes. Dentro de uma artrose, o joelho não quer dizer que ela tenha uma lesão crônica e pronto. Tem vários momentos que ela vai ter uma dor aguda. Exatamente. Isso não justifica também que ela tenha piorado o quadro, não tem nada disso. Isso. E quando a gente fala nessa questão do papel do cérebro na dor, é interessante porque a pessoa tem um diagnóstico de artrose agora, de osteoartrite, e ela pode, inclusive, começar a apresentar dores em outras partes do corpo, mesmo não tendo artrite nos ombros, na coluna, em outras regiões. Exatamente porque... O psicológico é realmente muito forte. Muito influente, né? Por exemplo, quando você vê uma imagem desta, uma artrose grau 3,
Isso não resume que a pessoa vai ter uma diminuição de qualidade de vida ou que ela está predestinada a viver com dor. Muito pelo contrário, ela é só uma condição o qual não pode mudar a vida dela, ela tem que continuar melhorando. Ela não pode ficar reprimida, deprimida. Muito pelo contrário, ela vai ter um conjunto de informações, os quais devem ser bem orientados para que ela tenha uma cabeça saudável, mas um corpo mais saudável ainda. Exatamente. Então, a informação ela é o ponto mais importante, né, para a reabilitação desse paciente, para que ele continue com uma boa funcionalidade e que ele não se limite, né? Então, a informação dos profissionais da saúde para esses pacientes é o fator-chave para a melhora clínica desse paciente, a nível de interpretação mesmo do cérebro e o quanto que ele pode melhorar de funcionalidade. Então significa que diagnóstico não é destino.